Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E estou aqui pra gente fazer mais um vídeo. E, gente, mais uma vez, assim, é uma tiragem intuitiva, uma leitura intuitiva, tá? Para ir para a situação de vocês, certo? Antes de mais nada, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que me seguem aqui no canal. Muito obrigada para quem me prestigia, para quem gosta do meu trabalho, para quem aí dá o like, para quem aí faz o comentário, para quem tá de repente compartilhando com outras pessoas. Muito obrigada, tá bem? Deixo aqui para vocês na descrição do vídeo o meu contato de WhatsApp para quem quer informações sobre o meu atendimento com as cartas e também para quem deseja informações a respeito do meu trabalho como terapeuta holística. Trabalho com as terapias psiônicas, trabalho com Aura Master e também trabalho com Reiki. E se vocês, por acaso, na vida de vocês estão vivendo circunstâncias que vocês não conseguem mudar, algum grau de insatisfação, alguma dor, algum pesar, enfim, alguma área da tua vida que está trancado, que não vai para frente, entra em contato comigo e eu te passo as informações sobre essas ferramentas e como que elas podem te ajudar, tá bem? E também deixo aqui na descrição do vídeo para vocês as minhas redes sociais, que são o Instagram, o Facebook e também o TikTok. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, pessoal, vocês lembram, acho que muitos de vocês lembram, que eu fazia para vocês as mesas que eram coletivas para relacionado à vida amorosa e também para a prosperidade. Então, em um momento do mês, eu deixava 10 dias ali esse processo acontecendo, depois passava mais uns diazinhos, eu abria para a prosperidade. E eu gostaria de saber se vocês têm interesse que eu dê continuidade a isso. Como é que eu fazia para divulgar, desculpa. Como é que eu fazia para divulgar para vocês? Eu fazia as listas de transmissão, enviava para vocês a mesa montadinha, já ali com toda a orientação de que aquela mesa está fazendo, qual é os objetivos ali das ferramentas, como que estava atuando no campo de vocês, tá? Aí as pessoas que se interessavam, eu deixava o meu WhatsApp ali, né, no texto, e a pessoa entrava em contato comigo, fazia o valorzinho do pagamento, que é um valor simbólico, e aí a pessoa já me passava os dados, nome completo, data de nascimento, e eu colocava na lista para receber a frequência, né? Eu deixava sempre ali embaixo da mesa ou do lado da mesa para a pessoa ficar recebendo aquela vibração. Então eu gostaria de saber se vocês têm interesse, qual é o feedback de vocês, porque eu tô com vontade de voltar a fazer, né, essas mesas, se vocês têm interesse, tá bem? Então seria isso. E aqui, gente, não me lembro se eu falei no início, é um tema livre aqui, acho que eu falei, né, um tema livre. Nós vamos ver aqui as energias do que as cartas, o que talvez a espiritualidade queira passar para vocês, tá? Então não tem aqui um tema definido, certo? Bom, então a gente vai já começar aqui a nossa conexão com as esferas de luz que tanto amo e que são bem relevantes, porque querendo ou não, aqui esse primeiro momento, pessoal, ele também já é um processo terapêutico, tá? Porque a gente está recebendo frequências de luz dos mestres ascensionados e também desses raios, tá? Que fazem parte da grande fraternidade branca, da grande loja branca, para quem aí já conhece esse segmento espiritual. Bom, então, nesse momento, nós vamos solicitar e pedir ao nosso amado Arcanjo Miguel que ele esteja nos colocando dentro da sua radiação de luz, trazendo a proteção e nos blindando de toda e qualquer energia que tente interferir durante este vídeo e até mesmo não sendo fora deste vídeo, que a gente esteja recebendo essa proteção eletrônica do raio azul, no sentido de nos blindar de toda energia mal qualificada, negativa, tudo aquilo que possa trazer desequilíbrios psíquicos na nossa mente, que a gente esteja totalmente protegido. Nesse momento nós pedimos que Arcanjo Miguel, se for necessário, que ele faça as limpezas profundas e retire do nosso campo espiritual todo e qualquer tipo de objeto, de dispositivos de controle que tentem nos persuadir para que consigam nos levar para uma energia de descontrole. Então que nesse momento nós estamos blindados e blindadas dessas energias negativas e a gente agradece amorosamente. Vamos pedir também nesse momento a energia da chama violeta transmutadora
transmutando todo e qualquer tipo de energia mal qualificada, pedindo que os seres de luz estejam nos ajudando, trazendo para nós a chama violeta transmutadora dentro do nosso campo para limpar os nossos karmas, até onde nesse momento nós estamos prontos para libertar. Então abra o teu coração e se permita nesse momento receber essa frequência de luz dos seres da chama violeta, do Mestre Saint Germain, da Lady Portia, da Mãe Kuan Yin. Vai recebendo essa frequência, vai sentindo no teu campo essa força eletrônica transmutando toda negatividade, transformando tudo em luz, transformando em harmonia, em paz, em sentimento de libertação, em alívio. Seja for o que tu esteja passando, se tu tem alguma situação que não está indo bem, que vem te trazendo desconforto, aproveita nesse momento, traz na tua consciência do que se trata e se abra para receber essa chama violeta. Recebe esse banho, esse fogo de chama violeta, recebe. Permita que a chama esteja consumindo cada átomo, cada elétron das tuas células físicas e espirituais e se abra amorosamente a esses seres de luz, permitindo que eles estejam te auxiliando para transmutar todas as adversidades que são possíveis nesse momento. E agradeça de todo o coração por esta grande oportunidade de receber essas energias do mais puro amor que vem diretamente do coração do nosso Criador para todos nós, para que a gente possa acelerar o nosso processo de crescimento espiritual e de expansão de consciência. E está feito, está feito, está feito. Então eu vou pausar aqui, pessoal, para a gente começar então a situação de número 1. Lembrando aqui para vocês que a situação de número 1 é o quartzo rosa e a situação de número 2 é aqui o quartzo de ametista, tá bem? Então, a gente já vai se falando. Então, meus amores, para vocês que escolheram o quartzo rosa, aqui, vamos ver para vocês aqui o que o tarô tem para dizer, o que a espiritualidade tem para dizer, o que é que os seres de luz querem passar para vocês que escolheram a situação do quartzo rosa. Então vai trazendo a tua energia para cá, vai te conectando. Vamos ver aqui qual energia, qual é a orientação, ou seja o que for, eu também não sei como que vai ser conduzido, não tenho a menor ideia. Mas vamos ver o que a gente vai encontrar aqui nessa tiragem para vocês, tá? Ó, começou aqui com 5 de copas, gente. Uma carta aqui que fala de desgaste, né, emocional. Vocês um pouco consumidas aí, emocionalmente falando. Alguma situação vocês viveram que trouxe esse sentimento de que vocês estão perdendo força, perdendo vitalidade. Pode ser que muitos de vocês, para alguns pode ser uma depressão, aqui ó, pessoas que se deprimiram, pessoas que passaram alguma situação emocional que abalou muito e aquela energia assim de que a gente está num desgaste energético a ponto às vezes de não ter ânimo para as coisas, né? Só que talvez assim, acredito até que pode para algumas pessoas ser depressão mesmo e outras assim realmente foi um abalo emocional tão grande que tem esse sentimento assim de vocês terem se sentido sugados ou sugadas em uma situação. Pode ser que alguns de vocês tenham vivido situações aqui tóxicas, com pessoas tóxicas, né? Ou com pessoas que abusaram de vocês de alguma maneira, não importa em que tipo de relação, tá? Às vezes pode ser amorosa, pode ser no ambiente de trabalho, de repente vocês extremamente exigidos por algum chefe, por exemplo, né? Ou, enfim, qualquer, não importa o cargo, assim, mas no ambiente de trabalho, vocês se sentindo muito explorados, por exemplo, tá? Enfim, vamos ver o que mais aqui. Mas eu vejo aqui um desgaste, aqui uma falta de vitalidade,
tá? Para alguns pode ser um excesso de preocupação também, de alguma circunstância que está trazendo essa perda vital. Cuidado, tá? Cuidado com essa intensidade emocional, vocês, que pode ser isso que eu acabei de dizer, tá? Aqui tá pedindo assim que vocês tenham cautela e que vocês precisam se cuidar, tá bem? Tem aqui uma necessidade de cuidado. Olha, mas que maravilha! Agora eu digo pra vocês, assim, gente, que apesar de você estar vivendo, ou pode já ter passado por isso, em algum momento vocês vão conseguir encontrar a força que vocês precisam para superar essa situação. E pode ser que alguns aqui já tenham superado, tá? Algumas pessoas já podem ter até já passado por essa fase que foi dolorida, que foi difícil, que foi desgastante, e que talvez até essa própria situação, depois que vocês conseguiram lidar com esse emocional, vocês aqui encontrando através da força interna de vocês, através ali do poder pessoal de vocês sendo recuperado, e vocês aqui se renovando, vocês ganhando força, tá? E aqui também, outra coisa também que fala, assim, é de que essa situação, ela foi tão profunda, foi tão marcante, que para alguns de vocês aqui, vocês até estão bem equilibrados, mas ainda tem um lado de vocês, por conta do que vocês viveram, que pode levar vocês, às vezes, a agirem, assim, com intensidade, serem reativos, tá? E aí, cuidado, gente, sabe por quê? Porque aí a gente, às vezes, pode... Eu sei que a gente precisa, às vezes, botar realmente limite em situações, né? Dependendo do que for. Mas a gente tem que cuidar a maneira como a gente faz, para que a gente também não repita com os outros o que alguém possa ter feito conosco, tá? Aqui tem essa mensagenzinha para vocês, tá bem? Porque aí a gente acaba perdendo o mérito, assim, a respeito das leis divinas, tá? Das leis divinas, não é do que eu acho, entendeu? Mas aqui tá pedindo isso, tá? É que talvez vocês tiveram um sofrimento muito grande para alguns e vocês conseguiram superar ou vão superar, mas tem que cuidar para que essa situação não tenha tornado vocês pessoas reativas, que vão se defender de uma forma um pouco intensa demais em respeito às outras pessoas. Às vezes até talvez pessoas que não tenham nada a ver com essa circunstância, entendeu? Não magoar as pessoas, tá? Com alguma atitude, porque de repente vocês criaram ali, passaram por uma dor tão grande que criaram assim uma casca mais de defesa, vamos dizer assim, né? E aí vocês não também fazerem a mesma coisa, porque aí vocês perdem méritos, tá? Pajem de ouros para vocês, aqui eu vejo mudanças, renovações que podem surgir no caminho de vocês aí, e que vai, assim, bem provavelmente que vai trazer uma certa, não uma total estabilidade, mas o começo de uma estabilidade que tu pode começar a estar desenvolvendo a partir de agora, tá? Porque é um pajem, certo? Então aqui significa sempre o início de algum projeto, pode ser o início de algum relacionamento, pode ser também, tá? Até que me veio um pouco assim, olha, gente, para relacionamento é aquilo. Não deixa também que as experiências que tu viveu com pessoas que não sabiam conduzir a relação, tu achasse correto, de repente tu descarregar numa pessoa que tu vai te relacionar. Cuidado com essa força, tá? Porque às vezes a força, ela também, ela fala muito do nosso poder pessoal, mas ela também fala às vezes da gente se exceder demais nisso, tá? Como sai um pajem aqui, que fala às vezes assim, é preciso amadurecer mais essa energia de força para que ela se transforme em valor, tá? Não em reatividade em relação a outras pessoas aí, às vezes com alguma atitude impensada, impulsiva, e de repente a gente foi machucado e a gente acaba machucando o outro também, tá? Tá saindo muito isso, tá? Porque tem bastante intensidade aí, ó. E aqui confirma, gente, porque saiu uma carta de rainha de paus, tá? É uma carta bacana, porque ela tá mostrando aqui uma possibilidade de equilíbrio, realmente. Então, assim, talvez a espiritualidade que tá dando esse aviso, acredito que muitos de vocês vão repensar ou lembrar, né, do que tá sendo dito aqui pra vocês, e vocês realmente sendo pessoas intensas, mas equilibradamente, ou seja, na dose certa, né? Nem assim, consumida por uma situação emocional, e também não se deixando levar
pelo aquele lado mais instintivo que a gente tem, que a gente não para pensar, a gente só age, aí às vezes a gente age com impulsividade e às vezes com muito extremismo e depois a gente se arrepende, tá? Mas aqui tá dizendo que, aqui tá dando esse alerta para vocês, olha, procurem lidar com situações adversas com equilíbrio, não deixa coisas, circunstâncias que ele te consumiram fazer com que tu haja sem pensar, com imaturidade. Então busca, nessa circunstância que tu viveu aqui, busca saber que tu pode te defender, mas se defender de uma forma justa, correta, sem necessariamente consumir uma pessoa como um dia tu já foi consumido, tá? Como um dia alguém já te gerou essa dor, e tu não precisa replicar isso de jeito nenhum, tá bem? Vamos ver o que mais aqui sai pra vocês. É uma mensagem né, que eu tô sentindo aqui. Uma energia aqui que os mestres querem passar pra vocês, tá? Ó, essa é a carta dos enamorados, carta do 8 de copas, carta do Cavaleiro de Copas e a carta aqui do Rei de Paus. Nossa, essa é bastante carta de Paus, Rainha e Rei. Ó, o que eu sinto aqui pra vocês, meus amores? Olha aqui. Eu percebo, gente, assim, ó, que como a gente já sabe, houve uma decepção no passado, né? E essa decepção no passado talvez teve uma escolha de seguir em frente, né? Deixou uma situação para trás. Alguma situação até que talvez você tivesse muito vínculo com essa pessoa. Ou até, gente, assim, esse vínculo, nem sempre, mesmo sendo cartas de namorados, eu vou dizer uma coisa que tem pessoas que discordam de mim. Mas mesmo sendo cartas dos enamorados, às vezes essa ligação, ela pode não ser uma ligação de alma, tá? Ela pode ser uma ligação de pele, de química, certo? Se vocês olharem bem aqui, eles são bem sensuais. Então, assim, talvez aqui fala muito assim de vocês terem vivido esse tipo de relação mais sensual, que era mais de química, e essa pessoa ou vocês resolveram ir embora, tá? Então é como se tivesse finalizado alguma coisa aqui. Mas o que eu vejo é que vai haver uma outra oportunidade de relacionamento para vocês, porque saiu aqui o Cavaleiro de Copas, certo? E aqui o Rei de Paus. Talvez aqui alguém, uma pessoa que talvez esteja olhando para vocês, ou até vocês até podem estar conhecendo, né? Que se interesse ou vá se interessar por vocês, tá? E aí também aqui, ó, mais uma vez eu digo, só cuidado, gente, que pode ser uma outra pessoa intensa também, tá? Então talvez o que vocês viveram em um outro momento, né, em outra circunstância, também esteja preparando vocês para vocês continuarem lidando com pessoas intensas, tá bem? Que talvez, aqui tá como se estivesse dizendo para vocês saberem lidar, porque vem algo novo aí, um Cavaleiro de Copas, mas também tem um Rei de Paus, que é uma outra pessoa intensa. E aí talvez até, por isso todos esses conselhos, que vocês lidem com equilíbrio com as circunstâncias. Porque às vezes, a gente não se dá conta. Às vezes a gente também reage internamente, às vezes a gente não diz nada pro outro, mas às vezes a gente tem alguns sentimentos, assim, quando a gente vive situações adversas, que reverberam dentro de nós, e às vezes nos deixam com uma certa raiva, nos deixam assim, muito desconfortáveis. E às vezes a gente acaba entendendo que, bom, se me machucar em algum momento, e às vezes pode ser inconsciente, eu acabo, como alguém já em algum momento já agiu comigo de uma maneira intensa e ruim, que me trouxe dor, às vezes a gente acaba interpretando inconscientemente de que, bom, na próxima situação, então, eu vou também ser reativo, eu vou pagar na mesma moeda. E não é, aqui a espiritualidade está pedindo para não fazer, né? Aqui está pedindo para vocês terem equilíbrio, tá? Porque pode ser que venha uma outra pessoa intensa para vocês também. E agora eu já vou clarificar aqui essas cartas aqui, do que esperar desse Rei de Copas aqui, tá? Aliás, desculpa, de Paus, me perdoa. Vamos lá. Ó, saiu aqui, olha, a árvore congelada, as parcerias e o urso. Então, gente, aqui é assim, olha. Aqui tá dizendo pra vocês que talvez vocês precisam
trabalhar internamente algum sentimento que vocês possam ter de dor, de se sentir frustrado, de se sentir abandonado, ou um sentimento de não merecimento, de menos-valia, enfim, qualquer tipo de sentimento, gente, que vocês podem ter, que vocês percebem, assim, que não tá tão bem, que gerou dor, frustração, como eu comentei, gerou aquela sensação de não merecimento. Trabalhem isso, tá, gente? Porque, assim, olha, a gente sabe que as nossas emoções, dependendo do que a gente tá vibrando, elas podem acabar ir contra nós quando a gente se entrega a essas energias de uma maneira assim. Vou falar aí uma palavra que às vezes as pessoas não gostam, mas eu vou falar. Porque às vezes a gente se vitimiza um pouco, ou porque a gente é muito sensível demais, e aí as dores dentro de nós, elas são pesadas demais. A gente tem que cuidar com isso. A gente tem que, eu já falei isso num vídeo esses dias, que a espiritualidade orientou, para a gente ter melhor fluidez nas relações, a gente precisa saber, assim, ó, ter um ponto de equilíbrio e não se entregar tanto assim, sabe, quando a pessoa nos engana, entender que é ela, aquele comportamento pertence a ela, sabe, é uma imaturidade dela, é uma coisa que ela ainda não conseguiu construir de uma forma amorosa ainda, porque talvez ela tenha vivido experiências que não foram boas também, e não teve maturidade para agir diferente. E aqui a espiritualidade está dizendo assim, sabe, vocês têm força e vocês não precisam também repetir o padrão, porque em algum momento alguém te judiou, alguém não foi legal contigo. Procura não repetir esse padrão contigo, entendeu? Sabe, procura te libertar disso. Porque assim, se a gente se deixa alimentar por uma situação que me frustrou, que não foi boa, que não correspondeu ao que eu queria, a possibilidade é que a gente, por não trabalhar isso e liberar isso, a possibilidade da gente atrair novamente uma circunstância idêntica ou parecida, ou que não seja idêntica e parecida, mas que não seja boa, é muito grande, tá? Porque o que acontece? A gente vive as experiências e aí a gente fica com aquela dor dentro de nós, a gente não elabora aquela dor, a gente não liberta, a gente não para pensar que foi a pessoa que errou, não fui eu, e aí eu não me tomo de tantas dores porque o comportamento dela, não é o meu. A gente pode acabar ficando na defensiva também, tá? A gente começa a se defender. Aí, no momento que eu começo a me defender, e isso às vezes é muito lá no campo energético, mesmo que seja inconsciente, acaba que a gente acaba atraindo situações difíceis, continua atraindo o mesmo padrão de relacionamento, tá? É isso que eu queria dizer aqui, que a espiritualidade quer dizer na verdade, tá? Então aqui tem que ter esse cuidado. E às vezes, eu sei que às vezes é chato a gente falar isso, mas sabe assim, são circunstâncias que acontecem diariamente com muitas pessoas, e muitas vezes as pessoas não estão abertas para ouvir, porque às vezes a gente é muito imediatista, a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida rapidamente, se manifestem na nossa vida rapidamente e de uma forma fluida, amorosa, só que a gente é complexo e o outro também, né? Então a gente tem que, nas relações, se eu me decepcionei, mas eu tenho que tentar não entrar naquilo ali, porque não, sabe, é porque a outra pessoa é que agiu, não teve uma boa atitude, não necessariamente eu. Tem muito mais a ver com ela do que comigo. Por isso que às vezes a gente cair nessa, digamos que se magoar por causa do comportamento do outro, no fundo, isso vira contra nós, porque aí a gente também, a gente tá alimentando a mesma coisa que aquela pessoa. E aí a gente está trazendo para dentro do nosso interior, para dentro do nosso coração, esse sentimento de frustração, de dor, e isso é ruim, porque isso vai entrando nas nossas células, no nosso DNA. Então a gente tem que assim, entender, olha, se o outro errou, é problema desse outro, não é problema meu,
né? Eu tenho que conseguir ter um distanciamento emocional disso e não me permitir eu me ofender, eu me sentir injustiçado, eu não me sentir valorizado. É a outra pessoa que não soube valorizar. E aí a gente tentar trabalhar esses sentimentos e nós não cair nisso. É isso que essas cartas querem dizer, tá? Para vocês não caírem nessa energia de, poxa, né? Tô atraindo novamente, mais uma vez, uma pessoa intensa, uma pessoa difícil, e aí eu somatizo aquilo como uma dor para mim. Como se aí a gente começa a se achar não merecedor, entendeu? Então é mais ou menos essa a mensagenzinha, né, que a espiritualidade está pedindo para mim compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, gente, peraí. Eu vou tirar essas cartinhas aqui de baixo e vamos ver o que elas vão dizer, tá? E às vezes, pessoal, sabe que assim, eu sei que às vezes vocês gostam, né, quando vem mensagens diretas, saber como a pessoa vai agir, como vai fazer, mas a gente também entender esses processos de relacionamento e o que me pode me levar para um relacionamento bom e o que pode não me levar, eu acho que também é super importante, né? Porque aí a gente consegue entender e a gente começa a trabalhar em nós e a gente começa a evitar de tomar para nós a dor que é do outro ou a falta de bom comportamento do outro comigo. E quando a gente começa a entender que é a pessoa ali que não tá bem e não eu, a gente não acaba se afetando tanto na nossa autoestima. Porque a gente vai se manter com a autoestima alta, independente do comportamento do outro. É porque muitas vezes, isso a espiritualidade pede para dizer, que muitas vezes a gente coloca muito a nossa felicidade, a nossa realização, a nossa expectativa no outro. Isso eu já disse algumas vezes aqui no canal. Só que a gente não deve fazer isso. Porque às vezes o outro, ele não sabe o que a gente quer. Ou às vezes o outro não está preparado para dar o que a gente quer. E a pessoa nem sabe que ela não está. Às vezes a pessoa vai lá, age, naquele momento toma uma iniciativa, deseja começar algo, só que depois as questões que estão dentro dela, que são inconscientes, assim como a gente também tem as nossas, às vezes essas dores começam a vir à tona quando de repente uma situação, um comportamento nosso ativa um gatilho de memória dela lá, e que ela nem está percebendo que é inconsciente, e aí a pessoa começa a ter algumas atitudes que não são tão legais. Por isso que a gente tem que tentar entender de que nós, seres humanos, nós somos muito complexos nas nossas emoções. Só que a gente pode, sim, começar a trabalhar dentro de nós esse entendimento e com isso a gente se libertar melhor. E aqui, outra coisa que veio aqui para dizer também, eu vou falar de uma forma genérica, não vou falar carta por carta agora, tá? Mas uma outra informação que me veio aqui é que talvez alguns de vocês aqui estejam passando por essa situação, segundo a espiritualidade aqui, dá licença, Agnes, segundo a espiritualidade, é de que talvez vocês estejam passando essa situação, que é para vocês se curarem de relacionamentos tóxicos, tá? Aí vocês veem se essa informação faz sentido para vocês ou não, tá? Porque não é para todo mundo, mas aqui sim, vocês viveram essa situação e aqui tá explicando para vocês porque vocês precisam se curar de situações, de relacionamentos tóxicos que vocês tiveram, de pessoas que só consumiam vocês, não entregavam nada nessa relação. E vocês estão aqui um pouco bloqueados. A espiritualidade está pedindo para vocês liberarem essa energia, tá? Dá licença, Agnes. Dá licença. Agnes insiste em ficar aqui em cima da mesa, gente. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Vamos ver aqui, então. Agora veio para dizer para vocês, eu tô dizendo, tá, gente? Eu tô passando as informações que eu tô recebendo aqui, tá? Ai, cuidar a Agnes, porque a Agnes tá teimosa, gente. Ela tá querendo insistir em vir pra cá. Ó, saiu aqui, ó, perdão, tá? O perdão. O que mais? Aceitação. Milagre. Mais uma. Bomba, Agnes, tá teimosa, minha filha, né? E oração. Olha só, gente, o que eu senti aqui pra vocês. Incrível, olha. Aqui, digamos que a ação que vocês precisam agora, nesse momento, é trabalhar o perdão. Se vocês acham que vocês erraram em alguma coisa, se auto-perdoem.
Se vocês sentem que essa pessoa, né, que pelo que eu vejo aqui, parece que foi alguém aí que fez um estrago aí na vida de vocês em algum momento, não teve um bom comportamento, aqui tá pedindo que vocês perdoem. Mas não é perdoar a pessoa, eu não perdoo de jeito nenhum. Quando a gente não perdoa, gente, a gente tá preso. Aqui é para perdoar para vocês se libertarem disso. A pessoa fica lá com a consequência dela, entendeu? Mas assim, se vocês puderem perdoar a pessoa também, vai ser melhor. Porque aí vocês assim estão se livrando de um peso e ajudando a pessoa. No momento que vocês perdoam a pessoa, que a pessoa. Porque vocês não precisam chegar lá e dizer pra pessoa, eu te perdoo. Não, tá? Mas tenham a intenção de perdoar no coração de vocês. Para que essa pessoa daqui pra frente, ela, de alguma maneira, ela receba isso a nível energético e ela comece a despertar dentro dela. É como se você estivesse plantando umas sementinhas de perdão para um dia brotar naquele solo ali e aquela pessoa também começar até a se auto-perdoar e poder agir melhor com as outras pessoas. Porque quando a gente não se perdoa, a gente não consegue ter Quando a gente não se perdoa a gente mesmo, ou quando a gente errou muito com as pessoas e a gente não se auto-perdoa, a pessoa fica naquele looping ali, errando, se equivocando. Então aqui tá pedindo perdão, tá? E para vocês também vai ser importante perdoar, para vocês se libertarem, finalmente, para vocês poderem viver circunstâncias melhor. Aqui tá pedindo, aceitação, aceitar as circunstâncias, entendendo que trouxe também um aprendizado para vocês essa relação, isso trouxe, tá? E que, sabe, e que vocês não estão sozinhos. Porque aqui, como tem um ser de luz ali com vocês, aqui, vamos dizer, tem ali um amparador, uma amparadora junto contigo, ou com vocês, ou não importa se vocês são homens ou mulheres, tá? Junto com vocês aí, orientando vocês. A outra carta, milagre. Então, milagre quer dizer, gente, que daqui a pouco, vocês seguindo essa orientação, quando vocês vão ver, milagres começam a acontecer na vida de vocês. E vocês, será que tá tudo tão fluido agora? Porque vocês perdoaram. Tá? Se vocês perdoarem sinceramente, as coisas vão, sabe? As coisas vão fluir melhor na vida amorosa de vocês, com toda certeza. E não vai só repercutir na tua vida amorosa, vai repercutir em outras áreas da tua vida também. A tua pele vai ficar mais bonita, as tuas células vão ficar mais alegres, a tua vida financeira pode fluir melhor, as oportunidades podem chegar melhor na tua vida, sabe? Porque quando a gente se resolve vibrar numa frequência que é elevada, porque o perdão é uma energia extremamente elevada, nossa, os milagres começam a acontecer na nossa vida. E outra coisa que eles estão pedindo aqui é a oração, que vocês tenham, que vocês orem, que vocês peçam. E aqui, ó, o que eu senti, gente? Peçam, orem, agradecendo por todas as coisas e peçam o que vocês desejam. Mas peçam o que vocês desejam realmente se sentindo merecedores de receber aquilo que no fundo vocês querem viver de verdade, que é um amor verdadeiro, equilibrado, mas vocês precisam se sentir merecedores, tá? Porque às vezes a gente tá falando só com a boca, e aí só que às vezes a gente tem aqueles padrõezinhos dentro de nós, autossabotadores, né, de coisas que a gente fica se autossabotando. Então assim, falem assim, com todo o coração de vocês essa oração de vocês e acreditando que vocês são realmente merecedores de atrair coisas melhores, desses milagres chegarem aqui no caminho de vocês, tá bom? Então era essa a mensagem que tinha aqui pra vocês e sinceramente espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o comentário pra mim, gente, é super importante vocês darem o comentário, vocês dar o like, vocês compartilharem o vídeo se for possível, tá? Porque isso ajuda bastante o canal, tá bem? Então beijo carinhoso e a gente vai se falando. Olá, meus amores que escolheram a situação de número 2. Vamos ver aqui. É uma leitura intuitiva. Não tem um título por enquanto, tá? Então a gente vai ver aqui o que a espiritualidade, os seres, os mestres estão trazendo para vocês, tá bem? Dessa energia. E se por acaso, até esqueci de falar na primeira situação, gente, mas se por acaso, assim, ó, não bater pra ti, tenta escutar outra situação, tá? Se for necessário. Ou de repente pode ser que não tenha vindo pra ti uma mensagem, tá? Vai chegar em quem tem que chegar, digamos assim, certo? Vamos lá.
Ó, saiu aqui a carta do 6 de copas, carta da roda da fortuna, mais pra cá, carta da roda da fortuna, 9 de espadas, ixi, gente, um 7 de espadas, carta do eremita, do 3 de copas, do 6 de ouros, e a carta do diabo. Puxa, gente, uma situação complicada essa aqui de vocês, hein? Bem complicada. Porque aqui a impressão que me dá, gente, olha, eu vou ser assim, sincera do que eu sinto aqui, gente. Não posso assim, tipo, fazer vista grossa, né, pras cartas, né, gente? Nunca, jamais, né? A gente vai fazer uma coisa dessas, né? Não se esqueça, gente, que isso são energias de momento, as energias elas mudam, tá? Então isso não é uma sentença, tá, gente? Mas eu diria assim, olha, é que eu acho que vocês estão sentindo saudade e querendo uma nova possibilidade para alguma relação que vocês tiveram, tá? Ou que vocês, para alguns pode ser que vocês estejam num relacionamento que não tá bem, que tá complicado aí, mas que vocês ainda acreditam que há uma possibilidade de transformação, de mudança, que ainda dá para ajeitar as coisas. Olha, eu vou depois abrir aqui nesse outro baralho aqui pra ver, tá? Mas a impressão que me dá é que a coisa aqui tá feia. Eu vou pegar um baralho cigano aqui, gente. Eu não me lembro nem se foi esse que eu usei na outra situação, não, que eu tava com os dois aqui. Mas é isso, gente, olha, eu já fui falando direto, na outra situação eu expliquei, mas aqui, gente, essa aqui de uma tiragem para outra muda muito a energia e também aí isso também vai fazer a gente mudar a maneira como a gente vai se comunicar, tá? Como eu me comunico, porque eu vou recebendo as coisas aqui. Então aqui é isso, gente, vocês estão com saudade, existe uma situação que vocês têm saudade ou que vocês acreditam muito, que ainda pode ser boa, mas aqui, gente, tá muito complicado. Porque talvez, ou vocês queiram voltar para essa situação, queiram voltar para uma relação. Só que aqui tá bem complicado, gente, porque aqui tá mostrando assim, olha, agora, se vocês querem voltar, ou se vocês estão numa relação que vocês gostariam de manter, nesse momento, assim, tá mostrando que isso vai gerar um sofrimento para vocês, tá? Vocês vão sofrer mais ainda, se estão sofrendo, pode ser que vocês venham a sofrer mais com alguma situação. Porque eu vejo vocês aqui muito olhando para uma situação, mas não compreendendo a dimensão dessa situação, tá? Vocês olham para a situação, querem um movimento nessa situação, mas talvez algumas coisas vocês, para alguns até pode ser que vocês até nem saibam de coisas aí a respeito dessa pessoa, tá? Talvez tem coisas que vocês nem dimensionam que tá aí passando na vida da pessoa, certo? Eu vejo aqui assim, o que eu entendo é que se vocês, parece que vocês querem que isso vá em frente, mas isso pode trazer dores para vocês e decepção, tá? Essa pessoa, gente, que vocês trouxeram, ela não tá num bom momento, tá? Não é uma pessoa, desculpa falar, não é uma pessoa que dê para confiar. Porque, sabe, por mais que se vocês já tiveram algo com a pessoa e ela se mostrou uma pessoa legal, bacana, eu não tô aqui para falar do temperamento de ninguém, enfim, de quem que essa pessoa é, né, de como que ela conduz as coisas. Mas nesse momento é uma pessoa que não está bem, é uma pessoa que tá presa em paradigmas, presa em crenças limitantes, presa em alguns comportamentos que ela não consegue se libertar.
alguns comportamentos que levam elas às vezes a agir de uma maneira furtiva, um pouco traiçoeira, tá bem? Mas isso vem muito de um desequilíbrio dessa pessoa a nível espiritual, por exemplo, tá? É uma pessoa que tá se deixando levar por sugestões que podem ser inclusive espirituais, como eu falei para vocês, que tá acometida ali de algumas energias que não são nada boas, porque depois o diabo tá embaixo aqui, tá? Quando sai o diabo, gente, numa tiragem, é uma carta de super alerta, tá? E aqui o que me parece é que vocês querendo acreditando, vocês aqui numa espera. Eu eremita aqui, mas eu vejo vocês muito numa espera. E vocês se trabalhando internamente, se fortalecendo internamente, a respeito de alguma circunstância, sentindo possibilidades ainda, entendendo que vocês ainda podem superar essas dificuldades, querendo que essa relação se reequilibre, mas no momento parece que não. Espero que abrindo cartas aqui em algum momento mostre um cenário mais otimista, tá? Porque cartas são dessas coisas, a gente vai abrindo e a gente vai tendo surpresas. Então eu diria assim, aqui, gente, é uma situação bem complicada, muito assim, ó, porque aqui tá mostrando, gente, que é uma pessoa que ela pode manipular vocês, porque tem o 7 de espadas, tem a carta aqui do diabo, que é uma carta que fala de manipulação. Como é um arcano maior, é de uma dimensão de manipulação muito grande, que pode gerar para vocês alguns traumas, inclusive, né? Sabe? É como se vocês estão lidando com uma pessoa que é muito manipuladora. E ela é manipuladora porque talvez ela esteja com alguma questão espiritual com ela, e isso tudo começou por algum sofrimento que essa pessoa tem. Essa pessoa, ela se frustrou com alguma coisa. Mas eu vou dizer que talvez assim, a gente, como é que eu posso falar para vocês? As intenções dessa pessoa, vamos dizer assim, as motivações dessa pessoa não eram as mais nobres, por isso que ela está nesse estado, tá? Porque pode ser que assim, ela sei lá, talvez por ser uma pessoa um pouco egoísta, um pouco egocêntrica, uma pessoa muito voltada para ela, para a vaidade dela, ela pode ter entrado nesse desequilíbrio. Eu tô falando isso não tô criticando, eu tô só falando a energia que eu sinto, tá? E aqui tá bem complicado, gente. Então é uma relação aqui que também, olha, precisa pensar muito bem. Porque eu vejo vocês querendo uma nova oportunidade, mas essa nova oportunidade, a tendência de agora, que a gente sabe que as energias podem mudar, mas a tendência nesse momento aqui é de não dar coisa boa, tá? Mas vamos ver o que mais que as cartas vão dizer. Ó, Cavalheiro, essa pessoa quer se aproximar, ela quer se aproximar. Ó, saiu o Navio. A Lua mostra assim, olha, eu vou dizer aqui pra vocês, olha, mar com Lua, com esse cenário aqui, é mostrando uma pessoa assim, ó, que não tem maturidade emocional, tá? Que é uma pessoa, ela emocionalmente falando, ela é uma pessoa turbulenta, porque pode ver esse navio, ele tá de lado, as nuvens elas estão ali, as ondas elas estão fortes, tá destabilizando, então é uma pessoa que se instabiliza muito emocionalmente, tá? E também que é uma pessoa intensa, uma pessoa às vezes que acha que tudo tem que ser a maneira dela, do jeito como ela quer, tá? E essa Lua aqui, junto com essas cartas, ela mostra assim, sabe, é uma pessoa extremamente profunda nas suas emoções, mas com uma tendência assim a não saber lidar com essas emoções. Ela não sabe lidar muito bem, ainda mais com esse cavaleiro aqui. E essas águas turvas do mar que eu mostrei pra vocês aqui, ó, vou mostrar de novo, ó, tá? As águas estão muito turvas, o navio tá de lado, tem um cavaleiro, cavaleiros eles são intensos, né? Existe intensidade em cavaleiro, e isso pode, sabe, assim, ser uma pessoa que emocionalmente ela não consiga oferecer exatamente o que vocês queriam, tá? E a cobra, pronto. E aqui fala muito de ilusões, tá, gente?
Aqui, ó, falando muito de ilusões. A lua, dependendo, né, do cenário, o que está em torno, ela significa as ilusões, as decepções. E aqui, fazendo vocês novamente chorar, ó, que eu tô falando, tá, gente? Desde o princípio. Vamos ver aqui. Eu queria estar dizendo outras coisas pra vocês, tá, pessoal? Mas eu tenho que ser fiel no que eu tô aqui percebendo, falando com todo amor e carinho e com respeito, tá? Não tô... Minha intenção não é criticar, nem julgar, nem nada, é só alertá-los. Esse é o meu papel, tá? E aqui é preciso ter cuidado, tá? Porque não é uma energia bacana, não tá uma energia boa. Infelizmente, queria que tivesse, mas não tá. E às vezes é bom a gente saber, né, gente? Porque a gente se previne, aí a gente já tem um plano. Aí tu pode traçar um plano B, parar pra pensar e rever, tá? Eu não sei, eu olhei pra esse diabo aqui agora, gente, me veio a palavra muito egoísta, tá? Me veio aqui pra mim, uma pessoa muito egoísta. Ó, impaciência. Obviamente tá falando dessa pessoa, uma pessoa impaciente. Aí aqui tá falando de alegria, que eu acho que tem muito a ver com vocês, talvez era algo que vocês esperassem dessa pessoa, né? Ó, gente, mas olha, aqui fala de término. Estão vendo, ó? Ali tem um monte de tumba. Aqui é lançamento, mas na verdade é término, tá? É um fim de um ciclo aqui, que seria o ideal, um fim de ciclo aqui, né? E aqui a carta da fofoca, gente, olha. Essa fofoca aqui, gente, pode... sei. Mas assim, olha. Essa carta, ela mostra assim, gente, que... Pra mim, que não... Independente que diga fofoca aqui, mas eu acho que aqui tá falando de uma pessoa que tu não pode confiar. Que coisas que ela diz não se confia, tá bem? Eu acho que é isso, tá bom? Que não dá pra confiar no que a pessoa tá falando. Que pode ser uma pessoa maliciosa. Pode ser uma pessoa, mais uma vez, como eu já falei, manipuladora, tá? Porque pode ver, tem uma mulher bem no meio aqui com outras duas mulheres, ela tá botando a mão em cima das pessoas ali, como se ela estivesse falando alguma coisa maliciosa para as outras, até as outras estão até meio que na defensiva, cruzando os braços, se defendendo dela, vocês estão vendo, né? Então talvez essa pessoa não seja, nesse momento, uma pessoa que tu possa confiar, tá? E aqui tu tá recebendo uma orientação, se fizer sentido para ti, é claro, a respeito dessa situação, tá? Infelizmente não tá uma frequência mais maravilhosa, mas é importante eu passar, sabe, gente? Assim, ó, eu costumo ser muito fiel quando eu venho abrir as cartas aqui, procuro ser bem fiel no que eu tô vendo aqui, que não é com o sentido, gente, de... Sabe, porque eu sei que talvez vocês esperem outras coisas, né, algo melhor, mas aqui como... Passando para vocês as energias com toda a sinceridade, para que vocês possam decidir, claro, que é o melhor para vocês, porque a decisão é realmente de vocês, mas saberem de tudo isso, vocês puderem ter clareza do que realmente vocês querem ou não querem fazer, tá? Então, por isso que eu sempre vou ser fiel a tudo que eu tô dizendo, eu sempre vou falar com sinceridade, tá? Porque se fosse comigo, eu ia querer que me falasse com sinceridade para mim tomar as minhas decisões, né, as minhas iniciativas, tá bom? Queria estar dizendo outras coisas, tá? Mas foi o que saiu hoje e eu espero que de alguma maneira isso possa estar te orientando, te abrindo teus olhos, te chamando de repente alguma informação que eu tenha dito aqui, você não tenha percebido ou não, tá? Mas se vocês puderem deixar aí uma ajuda para mim com o teu like, com o teu comentário, enfim, compartilhando esse vídeo, eu agradeceria, tá bom? Então, um beijo carinhoso, gente. Espero que na próxima a gente tenha boas notícias, tá? Beijo de luz, fica com Deus.